Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre choque cultural. Por eu ter tido o privilégio, ou a oportunidade de viver em diferentes países, ou então de visitar diferentes lugares, eu já presenciei, já vivi situações muito loucas, que me chocaram e já pensei em coisas que depois eu tive que mudar a minha maneira de pensar, porque simplesmente eu me deparei com situações completamente diferentes que para mim era anormal, mas que para esse lugar ou para essas pessoas que viviam nesses lugares eram coisas completamente normais. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quero compartilhar algumas histórias, algumas experiências. E como sempre, se não está subscrito no canal, subscreva-te, ok? E me apresento, eu sou o Felipe, eu sou cantor e compositor, crio conteúdo aqui também nesse canal, basicamente para passar algumas dicas de reflexão, desabafo e coisas assim, tá? E deixe sempre um like em caso já esteja subscrito para mostrar, ou então para que o YouTube perceba que esse conteúdo é relevante, ok? E vou pedir um outro favor. Podes, por favor, escrever aí nos comentários da onde é que tu nos assistes, tá? Só para nós termos uma ideia qual é o pessoal que mais tem visto os nossos vídeos aqui no TikTok. Ia falar TikTok, não. Aqui no YouTube, ok? Porque esse vídeo é só para o YouTube. Bora lá então falar um pouco sobre choque cultural. Eu vou começar esse vídeo de uma forma muito, ou melhor, com uma história que aconteceu comigo faz muitos anos já. Eu acredito que mais de 5 anos talvez. Isso foi por aí nos arredores de 2017, 2016, 17, nesses anos. Quase 10 anos já. Uau, já faz muito tempo. Já, mas quase 10 anos. E o que acontece? Eu, naquela época, naquela altura, eu me mudei para Cuba, porque eu fui lá estudar. Aí é onde começou o meu primeiro choque cultural. Quando eu me mudei para lá, eu reparei algumas coisas, Várias coisas, obviamente, países completamente diferentes, continentes diferentes, cultura, idioma diferente, pessoas, raças diferentes. E é óbvio, que houvessem essas diferenças que provavelmente me chocariam. E sem mencionar ainda a questão política, que também era completamente diferente, as ideologias, isso tudo, o ambiente, o clima, tudo isso, claro que de alguma forma ia chocar culturalmente. Mas o que realmente me deixou assim, tipo, muito chocado, ou algo que eu experienciei, foi a questão dos relacionamentos. Eu, quando cheguei lá, eu estava envolvido, num meio, ou digamos, um meio em que eu me movia era um meio estudantil, era a universidade, a escola. Então, literalmente eu vivia na escola, vivia na universidade, nós vivíamos na residência estudantil e isso era na universidade. Então, a minha vida completa, ou seja, pelo menos nos primeiros anos, era só o que eu via na universidade. Claro que nós saíamos, dávamos voltas, conhecíamos lugares, fazíamos outras coisas, mas pelo menos no princípio era tudo muito limitado, Tudo era com respeito ao que nós vivíamos nesse lugar da universidade. Então, por ter estado nesse meio, nesse ambiente, eu pude perceber muitas coisas, Tal como eu mencionei relacionado em questões de relacionamentos, era algo que para mim foi muito surpreendente. Por quê? Primeiro porque eu nunca antes havia estado num ambiente como aquele, onde eu ficava tipo 7 dias da semana na escola, Porque eu ia na escola de manhã e voltava de tarde, todos os dias, quando eu vivia em Angola nesse caso. Mas em Cuba era um sistema de internado. E eu não era a única pessoa que vivia lá na escola. Ou seja, eu fui com um grupo de colegas também, amigos angolanos, mas nós não éramos as únicas pessoas, porque incluso os próprios cubanos também ficavam lá a semana toda. Lá eles têm um sistema de internado que normalmente o pessoal vai estudar na escola onde tem a carreira que eles querem fazer. Normalmente as pessoas lá, ainda que elas vivam numa cidade, vamos dar um exemplo de Angola, Se vive em Luanda, mas existe uma universidade de ciência de computação em Benguela, então todo mundo vai para Benguela estudar.
ok? Isso incluso é um aspecto bem interessante que eu acredito que vários países deveriam adotar para apoiar incluso no crescimento do país, mas esses são outros 500, talvez falemos disso num outro dia. Então as pessoas viviam lá, né, nesse ambiente universitário, e todas as coisas que nós fazíamos eram nesse ambiente universitário. E eu vi com os meus próprios olhos como as pessoas eram muito promíscuas. Tá? Nesse caso, nos dois lados, mulheres e homens, era muita promiscuidade. Era muito comum ver que uma moça que hoje está com alguém, uma semana depois a ficar com outra pessoa. E não é só tipo ficar de uma noite, não, é mesmo tipo namorar, né, entre parênteses, porque andavam de mãos dadas. E primeira coisa, esse era o primeiro sinal para tu veres ou para tu notares se uma pessoa tá no relacionamento ou não. Para mim antes era muito normal ver pessoas andarem de mãos dadas sem pensar em qualquer coisa. Mas em Cuba eu percebi que se tu andas de mãos dadas com alguém, não importa o gênero, tá? Não importa o gênero, se tu andas de mãos dadas com alguém, claro, a não ser que seja uma criancinha, né? Ou um bebê. Mas se for adulto e tu andas de mãos dadas com alguém, isso significa que tu estás num relacionamento. Então, por causa disso, eu podia perceber claramente que as pessoas mudavam de parceiros com um período de tempo muito curto. Mas isso não era o mais agravante. O mais agravante mesmo era ver pessoas que se envolviam com várias outras pessoas num período muito curto de tempo. Tipo, eu cheguei a presenciar situações onde uma mulher ficava com 2, 3 homens, se calhar na mesma semana. E não era nada oculto, às vezes, né? Algumas dessas pessoas faziam isso de forma tão óbvia e clara que todo mundo percebia isso. E isso obviamente me deixou chocado, porque para aquela altura, pelo menos na época em que eu vivia em Angola, essas coisas não aconteciam. Era algo muito difícil de se ver. Então, quando eu vi essas coisas, óbvio que eu fiquei chocado, né? E por ter experienciado várias situações de traições, muita promiscuidade, eu fiz um juramento para mim mesmo e eu disse, nunca casaria uma cubana. E isso aqui é muito engraçado, por quê? Porque daqui a pouco vocês vão ver que essa minha afirmação mudou depois de um tempinho. Tá? E já falo sobre isso. Mas então eu afirmei e jurei nunca casar com uma cubana. Por quê? Porque todas as cubanas, né? Digamos todas, as que estavam nesse meio aí, nesse ambiente, eu olhava para elas como sendo muito promíscuas, literalmente. E outra coisa é que muitas dessas pessoas, principalmente no caso das meninas, né? Claro, os rapazes também, mas eu tô a falar de meninas porque é de cá para lá. No caso das meninas, muitas delas, elas vinham para a universidade e tinham relacionamentos nas cidades delas. É tipo, ela tem um namorado ou incluso um esposo com quem vive junto, né? E elas chegavam para a universidade e falavam, incluso, né, sobre o esposo, sobre o namorado, mas ainda assim se relacionavam com outras pessoas. É tipo, tu vais, conheces uma pessoa e essa pessoa te fala, olha, eu tenho esposo, eu tenho namorado, eu tenho um relacionamento sério, mas enquanto eu tô aqui na universidade nós podemos ficar juntos e quando eu voltar para lá tudo acabou. E isso acontecia muito porque, sei lá, acontecia que muitas dessas pessoas incluso trocavam também de parceiros, tal como eu mencionava. É tipo, vem num final de semana, ou seja, vem numa semana, fica com uma pessoa e depois vem numa outra, fica com outra pessoa. Era uma loucura total. Isso, óbvio, que foi um choque cultural para mim, lembre. Mas tem outra coisa que também me deixou muito mais chocado ainda. Que nós íamos em festas, né? Festas assim, bares e discotecas. E tu às vezes vias um homem, um jovem, via e falava contigo e falava, olha, estás a ver essa moça aí, gostou de ti. No caso eram os cubanos. E tu ficavas, oh uau, gostou de mim, tá? Então deixa eu me aproximar e falar com ele. E tu ias e conversavas com a moça. E no final, caso vocês concordassem ficar juntos, né, com essa moça, a moça às vezes te pedia algum dinheiro, né? Isso acontecia muito lá, acredito que ainda acontece muito, de forma muito descarada mesmo. A moça no final te pedia dinheiro e se tu desses esse dinheiro, sabes o que acontecia?
ela ia e dividia com esse cara que veio falar que você gosta dele. Só que o mais louco de todos é que esse cara é esposo ou namorado dela. Era uma loucura total. O namorado ou o esposo vem, digamos que vende a namorada ou a esposa na esperança de conseguir algum dinheiro, porque normalmente nós, como éramos estrangeiros lá, qualquer que era estrangeiro, ou qualquer que é, acho que agora pior ainda, mas qualquer que era estrangeiro em Cuba era visto como alguém com uma boa possibilidade financeira. E no nosso caso não era diferente. Nós tínhamos boas condições financeiras, né? Entre parênteses. Tanto é que eu menciono várias vezes em conversas, incluso aqui no vídeo eu já devo ter mencionado, que naquela altura em que nós vivíamos lá, o pagamento que nos davam, né, através da bolsa de estudo que nós tínhamos, o dinheiro que nos pagavam era 2 ou 3 vezes mais do que o salário de um professor ou um médico, tá? E quando eu falo de um professor, estou a me referir a um professor universitário, literalmente. Então, isso aqui fazia com que coisas do gênero aconteciam. E por, claro, eu ter visto toda essa loucura, eu disse, eu não me caso nunca com uma cubana, porque as cubanas são promíscuas. Mas depois eu mudei de perspectiva. Quando é que eu mudei de perspectiva? Mudei quando eu comecei a frequentar a igreja. Não? Quando eu comecei a frequentar a igreja, depois da minha conversão, eu decidi me entregar para Cristo e comecei a frequentar a igreja. Eu conheci o outro lado da moeda. Eu conheci uma outra comunidade, uma outra realidade, uma outra história, onde eu conheci pessoas espetaculares. Mas quando eu digo espetaculares, é mesmo espetaculares. Eu conheci jovens de mais de 20 anos e que nunca tiveram namorados. Jovens de mais de 20 que nunca, incluso, se envolveram sexualmente. E talvez vocês digam, como é que você sabe? É notável. Tivemos conversas com várias pessoas, amigos meus que incluso se casaram com mulheres assim. Eu que incluso tive namorada assim, e literalmente nós vimos isso, presenciamos isso em várias, ou seja, de várias maneiras. E isso aqui, claro que me deixou chocado. É como se eu tivesse saído de Cuba e entrasse numa outra Cuba oculta, sabe? E ali eu falei, uau, aqui sim eu me caso, porque aqui as pessoas são sérias, aqui as pessoas são fiéis, aqui as pessoas são santas, são comportadas, aqui as pessoas são inocentes. E claro que com isso não estou aqui a querer dizer que todo mundo que ia para a igreja era assim, não. Também tinha umas talvez louquinhas, né, que iam para a igreja, ou louquinhos também, mas você ali podia ver que as pessoas eram muito mais reservadas, a forma de se vestir, a roupa que utilizavam, a maneira de falar. Era muito comum, por exemplo, no ambiente da universidade, as pessoas utilizarem palavrões, mas no outro mundo, as pessoas nem sequer música secular ouviam. Quando iam para a praia, nem sequer tomavam banho com roupa de banho. Aquilo era com t-shirt e blusa. Ou seja, as mulheres nem sequer utilizavam biquínis, utilizavam calções assim, shorts. E eu vendo isso, eu disse, uau, isso é uma loucura. Então, isso aqui é óbvio que me deixou completamente em choque. E eu pude perceber esse mesmo padrão em diferentes lugares. Pude perceber, incluso estando aqui na Polônia, que enquanto lá fora a juventude está completamente perdida, enquanto as pessoas fazem um monte de loucura, mas as pessoas da igreja se guardam mesmo, e eu consigo notar isso. Conheço pessoas que estão mesmo com 23, 24, 25 anos e nunca tiveram namorados ou namoradas, se assim posso dizer. E tu dizes, uau, isso é possível? Mas é claro que se tu não tiveres envolvido nesse meio, tu não consegues perceber as coisas que estão a acontecer nesse meio, né? Porque são mundos completamente diferentes. São 2 mundos paralelos, mas acontecendo coisas completamente diferentes. Isso é como se nós vivêssemos num mesmo país onde há um lado de ricos e outro lado de pobres. Os ricos vão viver coisas que do outro lado os pobres vão pensar que não existe. E do outro lado os pobres vão viver coisas que do outro lado os ricos vão pensar que não existem. E
por causa disso, incluso, depois escrevi uma música. Eu escrevi uma música que se chama Os Que Choram. Essa é uma música que eu nunca publiquei, nunca lancei, já falei dela em alguns outros meios, mas provavelmente vai ser também parte de um dos meus lançamentos, no caso futuramente. Aqui eu não gosto muito de falar de música, repito, caso queiram ficar mais tipo assim inteirados sobre os meus projetos musicais, eu lhes recomendo que me sigam no Instagram, ou para quem tem TikTok, ou então no meu outro canal, N Felipe, que é o meu canal oficial de artistas, incluso vou deixar aqui na descrição. Mas eu cheguei a escrever uma música que basicamente o resumo é que no meio de todas essas loucuras ainda existem os remanentes, ainda existem pessoas que se guardam, ainda existem pessoas honestas, ainda existem pessoas santas. E eu conheço muitas dessas pessoas que talvez ninguém acredite, que talvez pelas experiências que nós vivemos, pelos lugares que nós vivemos, estamos habituados a sermos traídas, a sermos enganadas, a sermos decepcionadas, mas ao mesmo tempo existe um outro lado onde tem pessoas sérias, onde tem pessoas que amam de verdade, ainda tem pessoas que choram pelos outros, que querem mesmo ajudar, ainda tem pessoas que se sacrificam, pessoas que ajudam sem esperar nada em troca. Isso ainda existe. Ok? E era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês nesse vídeo, ok? Se tu viste até aqui o final, mais uma vez, eu agradeço. Se não te subscreveste, te subscreva-te, deixa um like, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo e também sempre deixa aí a tua opinião, alguma dica, se já tiveste algo que também te chocou culturalmente. Provavelmente eu faça outro vídeo sobre choque cultural, tá? Esse vai ser a parte 1. E na parte 2 falamos então de outras coisas que também me chocaram culturalmente, ok? Tamo junto então, nos vemos até o próximo vídeo. Tchau!